No Tribunal do Júri, em Campo Grande, a segunda-feira foi marcada pela primeira audiência do caso Sofia. A menina, de 2 anos e 7 meses, morreu no dia 26 de janeiro. Os acusados pelo crime são a mãe, Stephanie de Jesus da Silva, e o padrasto, Christian Camposano Leiten. O laudo de necrópsia apontou que a causa da morte foi por traumatismo na coluna cervical e confirmou que Sofia também havia sido estuprada. A questão do abuso sexual também é algo que tem que ser aprofundado. O laudo, basicamente, concluía que houve ruptura iminal em data anterior, né? Então, isso sempre, se tratando de uma criança, é um indicativo que possa ter sido vítima de abuso. É isso que a gente precisa saber com essas provas, se realmente o abuso ocorreu, né? E se o autor desse abuso foi o acusado aqui deste processo. A mãe da menina compareceu ao Tribunal do Júri, sendo assistida pela Defensoria Pública. Já o padrasto preferiu não participar da audiência e foi representado pelos advogados. Jean Carlos, pai de Sofia, foi o primeiro a ser ouvido. Durante o depoimento, ele disse que começou a perceber os hematomas na filha quando Stephanie passou a conviver com o atual marido, Christian. Ela me privava de pegar a Sofia em relação quando acontecia as agressões, porque pelo que deu a entender, ela agredia a Sofia quando voltava da minha casa. Então ficava 15 dias com a neném. Então era 15 dias meu, 15 dias dela, agora por último. Então até eu pegar a Sofia era 15 dias, então cicatrizava. Então quando vinha os hematomas já estavam ficando mais clarinhos, entendeu? A mãe de Stephanie foi a terceira a depor. Ela disse que não aprovava o relacionamento da filha com Christian e que isso acabou afastando as duas. Ela começou a mudar, assim, ficou distante. Não deixava mais eu entrar na casa dela porque eu comecei a interferir, falar que eu não gostava da situação, né, da casa suja. Foi quando, né, eu relatei a sujeira, né, que estava na casa, gente entrando e saindo, pessoas estranhas, né? E aí daí ela me proibiu de ir na casa dela, de ter contato. No dia 26 de janeiro, por mensagem de WhatsApp, Stephanie disse que Sofia estava passando muito mal e foi orientada pela mãe a pegar um carro de aplicativo e correr para o posto de saúde a fim de agilizar o atendimento. A avó também se deslocou para a UPA, porém antes de chegar foi informada de que a neta estava morta. Ela lembrou ainda que por volta das 2 horas da tarde recebeu uma foto de Sofia dormindo. Pedi para ela pegar um Uber, porque como eu moro muito longe, eu falei, pega um Uber que você chega primeiro do que eu, já que ela estava passando mal, até eu chegar ao posto. E aí, chegando no posto, ela tinha me mandado um último áudio, falando assim, chorando que a Sofia havia morrido. Eu ainda estava estacionando o carro nesse momento. A última a depor foi a ex-mulher de Christian. Ela disse que ele é um homem violento e que quando começa a bater, é difícil de parar. Quando casados, era agredida e tem medida protetiva. A ex do acusado relatou que tanto o filho deles quanto Sofia apanhavam de Christian e que, como o ex-sogro é policial, se sentia constantemente ameaçada pela família. A mulher disse ainda que queria a guarda do filho. A próxima audiência está marcada para o dia 19 de maio, onde serão ouvidas as 3 testemunhas do Ministério Público que faltaram, as testemunhas de defesa e os 2 acusados. O advogado de defesa pediu ao juiz a revogação da prisão preventiva de Christian, com a aplicação de medidas cautelares como forma de prezar pela segurança do cliente. A prisão é a última consequência. O que nós queremos é a responsabilização. Então, a pena é a prisão. Enquanto nós buscamos a responsabilidade, e ele pode responder em liberdade, então, por isso também o meu pedido de liberdade em relação ao Christian. Essa da foto é a dona Isabel Samaniego, uma mulher bonita e vaidosa, que teve sua vida transformada há 4 meses. Isso porque ela foi diagnosticada com câncer.
No início ela começou a sentir, ela queixava muito de dor na barriga, às vezes ela falava que sentia falta de ar, e aí a gente foi perguntando para ela, daí ela marca um clínico pra gente, a gente ia lá, marcava. Aí quando era no dia da consulta, ela não ia para ir cuidar da patroa, que são um casal de idosos. E as queixas sempre iam aumentando, até um dia que ela chegou aqui com a ajuda de uma pessoa de carro, que a minha irmã já levou ela imediatamente no pronto-socorro. Chegando lá, a moça falou, a senhora tem que fazer uma ultravaginal com urgência. Aí de lá, elas foram por 100. Não conseguiram lá, foram para outro hospital, que fez a ultravaginal e constatou que ela tinha um câncer. Foi bem de dezembro mesmo, o ano inteiro de dezembro, né? O mês inteiro de dezembro. Aí janeiro, fevereiro, foi ida e volta do hospital. Ida e volta do hospital. Aí começou com o processo da quimioterapia, né? Aí ela foi emagrecendo a cada dia mais, foi perdendo peso, foi perdendo a vontade. A gente está fazendo campanha de oração, já tem quase 5 meses de campanha de oração. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas uma notícia abalou as irmãs. Na semana passada, a Isabel começou com os cuidados paliativos. É que nem ela falou, que ela estava sofrendo demais com a quimioterapia. E aí, para ajudar, ela suspendeu a quimioterapia para poder deixar ela para tirar ela daquele sofrimento. E a gente recebeu a notícia, a gente ficou sem chão, né? Não tem o que fazer. A Cíntia e a Fernanda tiveram que parar de trabalhar para cuidar da mãe no hospital. Por conta disso, a família está sem dinheiro, as contas estão atrasadas e as crianças estão sem fraldas. Esse é o único pacote de fralda que ela tinha, né? Tinha uma fralda só, eu usei nela e a outra ficou sem. Agora a gente não sabe o que elas vão vestir. É difícil. A gente tem filha bebê, que usa fralda, se alimenta. A gente tem conta de água, de luz, tudo atrasada. A gente só não está com o aluguel atrasado porque a EMA paga pra gente, né? Que teve esse auxílio moradia e a gente conseguiu. Só que a água e a luz está para corte, porque a gente não tem condições. Para como que a gente vai pagar? As duas vivem com o benefício do governo e os bicos que a Cíntia consegue fazer. Mas com uma família com 10 pessoas na casa, o que recebem é insuficiente. Eu limpo milho, né? Aí tem vezes também que sai uma diária no restaurante, de como auxiliar de cozinha, eu vou. Uma diária em um dia é 70, né? E tem vezes que não tem, chega a R$300 no mês. Sem dinheiro, o jeito é pedir ajuda. A gente precisa de ajuda, de fralda para as crianças, leite, alimento. A gente precisa também pagar essas contas de água, de luz, que são 4 que a gente tem. Tudo atrasado. A Fernanda e a Cíntia ganharam até essas cestas por meio de doação realizada por vizinhos. O que elas ganharam também está aqui dentro da geladeira. Um pouquinho de peixe, tem um pedacinho de bife e tem que dar para as 10 pessoas que moram aqui dentro da casa. As irmãs acreditam que o milagre possa acontecer e que a mãe volte para casa. Tem gente que vinha pedir as coisas, ela tirava dela para dar para os outros. Ajudava muita gente. Tirava até de onde não tinha para ajudar. Ela saia dessa e ela vai conseguir. Queria poder salvar ela daquele lugar. Queria ter um poder para tirar aquela doença dela. Não deixar Deus levar ela da gente. O caso aconteceu no município sul-mato-grossense de Eldorado, a 445 quilômetros de Campo Grande, no último domingo. A vítima estava em casa, sentado em uma rede, quando foi surpreendido pelo assassino, que chegou com uma arma na mão. Alisson William da Silva, de 20 anos, estava conversando com familiares, quando o autor começou a fazer ameaças de morte contra ele. Quer que me respeita? Entendeu? Quer que me respeita, Ali?
Tá escutando, Alisson? Eu tô escutando, rapaz. Então, eu acordei cara, agora, eu tô aqui em casa, João. Então, velho. É doido, me porque respeita, rapaz. por que você vai vir aqui em casa se eu não tenho nada a ver, doido? Minha mãe não tava aqui não, velho. Abaixa essa arma aí, doido. Na sequência, o assassino, visivelmente alterado, puxa a arma, dando o primeiro tiro contra Alisson. Sem defesa, deita na rede e implora pela vida. Foram vários tiros disparados contra ele. Baixa essa arma, eu não tô querendo treinar. Ai, João! Ô, João, me mata não, velho! Ai, João! Ô, João! Eu tenho filho! Chama a polícia, Nayara! Ô, Nayara! Eu tenho filho, João! Me ajuda, velho! Chama a polícia, Nayara! A vítima morre no local, já o autor foge. Sua mulher relatou para os policiais que já tinha escondido o revólver do marido, além das munições, por medo de ser morta por ele, já que é extremamente agressivo com ela. Mas durante uma nova agressão contra a esposa, acabou encontrando a arma de fogo e depois comprou novas munições com um amigo para poder cometer o crime que aqui mostramos. O assassino frio foi localizado em um bairro da cidade e acabou preso após invadir várias residências na tentativa de escapar da prisão. Todos estamos sujeitos a enfrentar situações que fogem do nosso controle ou das nossas habilidades em resolver. Se tratando de saúde e quando envolve os filhos, o desespero é imediato. Foi o que aconteceu com um pai no último domingo quando saiu da igreja e notou algo errado com seu filho de 1 ano e 3 meses. Quando passava aqui pela rua Cuiabá, o homem percebeu que a criança estava convulsionando e não conseguia respirar. Momento em que ele buscou ajuda com os policiais de plantão na delegacia de pronto atendimento comunitário. O investigador de polícia João Antônio estava de plantão naquela noite e foi graças a ele que o pior não aconteceu. Coloquei a criança, debrucei ao solo, porque fica mais perto do solo, para evitar a queda enquanto a convulsão para. Nisso já vimos que a boca da criança começou a rechar, estava sem circulação respiratória. Viramos e começamos a manobra de Heimlich, que é 5 tapinhas nas costas, desvirar a criança, 5 massagens no apêndice tifoide para desobstruir as vias. Na terceira tentativa, saiu a secreção de saliva no solo, a criança começou a respirar novamente e graças a Deus nos nossos braços já ela começou a voltar ao sentido. A mãe e o pai entrou, de pronto o SAMU já chegou, até agradecer o pessoal do SAMU pela agilidade. Entregamos a criança já para o SAMU já com o pré-atendimento feito e o SAMU fez o procedimento deles depois. Conhecer os procedimentos é um dos requisitos de formação desses policiais. A gente tem esse preparo para acalmar, se organizar e fazer os procedimentos corretos. Graças a Deus dessa vez deu certo, Deus nos usou aqui e correu tudo bem. Esses pais com certeza hoje em dia estão agradecendo aí. Após esse primeiro atendimento, o SAMU entrou em ação. Nós estamos indo agora em todas as unidades básicas, empresas que nos convidam para a gente estar treinando, porque não é só comigo aqui, SAMU. Pode ser que aconteça isso dentro da nossa casa, dentro da escola, na rua, eu caminhando, Então a gente precisa ter essas informações e ser repassada ao máximo possível para a população. Nós, enquanto SAMU, nós, enquanto Núcleo de Educação Permanente, é o que a gente tem passado para todo mundo. Que aquilo que você tiver de informação, a gente precisa passar. E principalmente os profissionais de saúde têm que estar atento nesse quesito de orientação. O autor do ataque à creche Cantinho Bom Pastor vai ser indiciado por 4 homicídios e outras 5 tentativas de homicídio com as qualificadoras. A polícia concluiu um inquérito sobre o crime ocorrido no dia 5 de abril em Blumenau. Segundo as investigações, o criminoso agiu sozinho. Foi tudo meio que de inopino, pelo que foi identificado, sem um planejamento e sem uma articulação. Havia uma esquizofrenia presente nesse indivíduo, potencializado pelo uso de cocaína identificado. A polícia também divulgou detalhes com a cronologia do crime. O assassino teria levado apenas 3 minutos para chegar à creche, cometer o ataque às crianças e depois fugir. Ele também teria passado em uma loja de conveniência.
onde comprou uma água e um cigarro antes de se apresentar à polícia. De acordo com os policiais, em nenhum momento o assassino demonstrou arrependimento. Para a polícia, o homem tinha um comportamento doentio, agravado pelo uso de drogas. Os exames toxicológicos detectaram a presença de cocaína no sangue dele. A Polícia Científica de Santa Catarina realizou os exames no local do crime, as necropsias nas vítimas fatais, né, bem como a sua identificação e também os exames nas vítimas. Também foi realizado a extração dos dados do equipamento telefônico, né, do celular do autor dos fatos, bem como o exame de corpo de delito e o exame toxicológico no autor. Todos esses resultados, esses mais de 20 laudos periciais foram entregues à Polícia Civil para subsidiar a investigação, né, o inquérito policial. O inquérito segue agora para análise do Ministério Público Estadual, que decide se oferece ou não a denúncia contra o criminoso. Então, essa conclusão e a manutenção da preventiva agora faz com que o Ministério Público, no prazo de 5 dias, cujo procedimento é de acusado preso, como eu disse, tenha esse prazo para o oferecimento da denúncia e a partir daí então começa, com o recebimento da denúncia, a tramitar a ação penal desse indivíduo. Em Três Lagoas, nos rios Paraná e Sucuriú, foram abordadas 23 embarcações e 115 pescadores, resultando na apreensão de 14 redes de pesca, medindo aproximadamente 1.000 metros, e na soltura de 76 peixes que estavam presos aos petrechos ilegais. As ações foram entre sábado e segunda-feira. Já no Rio Ivinhema, nos municípios de Nova Andradina e Taquarussu, os policiais abordaram 78 pessoas entre embarcações e pescadores, mas todos respeitavam as normas. A equipe retirou do rio apenas 2 redes de pesca, medindo aproximadamente 50 metros e 16 anzóis de galho. Além das apreensões e das solturas, as fiscalizações resultaram também na doação destes 20 peixes mortos em condição de consumo para a instituição filantrópica Instituto Vila Vicentina, que trabalha na proteção de idosos e famílias em vulnerabilidade social. Os infratores que haviam armado os petrechos ilegais não foram localizados.